Bem-vindo ao podcast Contos de Terror na Escuridão da Noite, onde o medo ganha vida e as sombras contam histórias. Prepare-se para uma jornada arrepiante além do comum. Bem-vindos, amantes do mistério e do sobrenatural, ao canal Contos de Terror. Preparem-se para mergulhar em uma história que transcende o mundo da arte e adentra os reinos sombrios da maldição. Canal Contos de Terror. Reze para entrar e implore para não sair. O Protetor de Alto Paraíso. Há muitos anos, uma família composta por João, Maria e seu filho pequeno, Pedro, tomou a decisão de deixar para trás a agitação da cidade grande e buscar uma vida tranquila e mais próxima da natureza. Assim, eles se mudaram para Alto Paraíso, uma cidadezinha no interior de Goiás, conhecida por sua beleza natural e ar puro. No início, a família estava encantada com a paisagem exuberante, as cachoeiras deslumbrantes e a atmosfera serena de Alto Paraíso. Eles se estabeleceram em uma modesta casa cercada por uma densa floresta, onde os cantos dos pássaros e o murmúrio do rio se tornaram a trilha sonora de suas vidas. No entanto, o que eles não sabiam era que essa mudança de vida seria muito mais desafiadora do que imaginavam. Logo após a mudança, estranhos acontecimentos começaram a perturbar a paz da família. À noite, eles ouviam murmúrios ininteligíveis, sussurrados pelo vento, e objetos se moviam misteriosamente. Pedro, o filho pequeno, começou a relatar encontros noturnos com uma figura sombria e misteriosa no jardim. Conscientes de que a natureza era imprevisível, João e Maria inicialmente tentaram ignorar esses eventos perturbadores. No entanto, os incidentes se tornaram mais frequentes e intensos, levando-os a acreditar que havia algo mais sinistro acontecendo em Alto Paraíso. Um dia, enquanto exploravam a floresta nos arredores de sua casa, a família se deparou com um antigo santuário em ruínas. Intrigados, eles decidiram investigar. Dentro do santuário, encontraram inscrições antigas e artefatos misteriosos que sugeriam a existência de uma entidade ancestral protetora da natureza que habitava a região. Naquela noite, a entidade ancestral, conhecida como o Protetor de Alto Paraíso, revelou-se a eles em um sonho vívido. Era uma figura majestosa e imponente, metade humana, metade árvore, com olhos que brilhavam como estrelas. O protetor explicou que ele era o guardião da terra, encarregado de preservar a beleza e a pureza de Alto Paraíso. O protetor informou a João e Maria que eles haviam perturbado o equilíbrio natural da região com sua presença e que deveriam passar por uma série de testes para provar sua dignidade de viver ali. Os testes consistiam em desafios que testavam a conexão da família com a natureza e sua capacidade de respeitar e proteger o ambiente. O primeiro teste foi um desafio de coragem, onde a família teve que passar uma noite na floresta sozinha, enfrentando seus medos e interagindo com os espíritos da natureza. Eles sobreviveram à noite, ganhando o respeito do protetor. O segundo teste exigiu que a família plantasse árvores e cuidasse de uma horta, mostrando seu compromisso em preservar o ambiente. Eles trabalharam arduamente e prosperaram nessa tarefa. O terceiro teste envolveu a construção de um refúgio natural para os animais locais, demonstrando sua dedicação em compartilhar o espaço com a fauna.
Eles criaram um santuário de vida selvagem que atraiu animais e aves, mostrando que estavam comprometidos em preservar o equilíbrio natural. Finalmente, o protetor apareceu mais uma vez em um sonho, elogiando a família por sua determinação e respeito pela natureza. Ele os abençoou, concedendo-lhes a bênção de viver em Alto Paraíso, como guardiões da terra, prometendo protegê-los em troca de sua contínua dedicação à preservação do ambiente. Assim, João, Maria e Pedro viveram em harmonia com a natureza e o protetor de Alto Paraíso. Eles aprenderam a lição de que para viver em paz naquele paraíso natural era necessário respeitar e cuidar da terra que os acolhia, e que a natureza sempre recompensaria aqueles que a protegem com amor e devoção. O espantalho da colheita. Segredos obscuros na plantação de Ravenswood. Na tranquila cidade de Ravenswood, a plantação de milho estendia-se até onde a vista alcançava. No entanto, no coração daquelas vastas fileiras de talos ondulantes, erguia-se um espantalho solitário, que parecia sorrir para a escuridão que se aproximava. As noites em Ravenswood tinham um silêncio peculiar, e o vento sussurrava segredos entre as folhas do milharal. Os moradores da cidade evitavam passar pela plantação durante a noite, pois diziam que o espantalho ganhava vida quando as sombras caíam. Os relatos começaram com murmúrios nas esquinas, contos de olhos brilhando no escuro, seguidos pelo eco de passos arrastados. Uma atmosfera pesada se instalou sobre a plantação e a colheita tornou-se uma tarefa temida pelos agricultores locais. Certo dia, um corajoso jovem chamado Thomas decidiu desafiar a superstição. Com uma lanterna tremeluzente, ele adentrou a plantação, a cada passo sentindo a tensão no ar. O espantalho, com seus trapos desgastados, parecia seguir seus movimentos com olhos vazios, provocando arrepios na espinha de Thomas. À medida que ele se aproximava, um cheiro pútrido impregnava o ar, e a escuridão ao redor do espantalho parecia se contorcer. Thomas, ignorando o medo que crescia em seu peito, tocou o espantalho, mas o que sentiu sob os trapos era algo gelado e viscoso. De repente, um grito ecoou pela plantação. Os moradores acorreram, encontrando Thomas no chão, pálido e trêmulo. Seus olhos fixavam algo que só ele podia ver. Sussurrou palavras desconexas sobre um rosto distorcido que se revelou entre os trapos, um rosto que o assombraria para sempre. A partir daquele dia, a plantação de milho em Ravenswood tornou-se um local de pesadelos. Dizem que, durante as noites escuras, o espantalho vagueia em busca de almas corajosas o suficiente para desafiá-lo. Os moradores aprenderam a respeitar os limites daquelas terras, pois o espantalho, agora possuído por uma entidade sombria, guardava um segredo macabro entre seus retalhos desgastados. As Noites da Fera. Versão de Sandro Malheiros do grupo Contos e Lendas de Terror, do Facebook. Naquela chuvosa noite de outubro, Kátia encontrava-se sozinha no sítio onde morava com os pais e o irmão mais novo. Eram 9 horas e ela sabia que levaria pelo menos mais 1 hora para os 3 voltarem do hospital. Com o estômago roncando, ela colocou de lado o livro de histórias de terror, levantou-se da poltrona e foi para a cozinha preparar um sanduíche de queijo e tomate. Você pode estar se perguntando se Kátia, que mal completará 14 anos, e era surda, não sentia medo sozinha naquele casarão. E a resposta era não. Antes de saírem para levar seu irmão no médico, seus pais haviam soltado os cães, 4 filas brasileiros que eram verdadeiras feras, capazes de intimidar até o coisa ruim. Então ela não acreditava ter motivos para ter medo, mas se ela pudesse ouvir, saberia que as coisas não eram bem assim.
Por exemplo, Kátia não ouviu o longo e tenebroso uivo que sobrepujou o barulho da chuva, nem os rosnados, latidos e depois os ganidos dos cães quando morreram. Ela também não ouviu o barulho da porta dos fundos sendo arrombada. Foi só através do reflexo na faca que estava usando para passar margarina no pão que ela viu o monstro. Foi tudo tão rápido, não mais que um segundo, então ela já estava no chão com o corpo sendo retalhado em pedaços sanguinolentos. As Noites da Fera. Versão de Kátia, uma adolescente pura e inocente com seus 14 anos de idade. Nas Noites da Fera, onde a chuva ecoava como murmúrios sinistros, Kátia, surda, não percebeu os horrores que se desenrolavam. Encontrava-se só no sítio. Seus pais e irmão ausentes, ela não temia, confiando nos cães ferozes soltos pelo lar. Contudo, os grunhidos que se perdiam na tempestade narravam uma história sombria que a surdez de Kátia não podia captar. Ignorante a tragédia que se desenhava, Kátia, 14 anos, mergulhava em histórias de terror. No entanto, seu estômago roncando a chamou para a realidade. Deixando o livro de lado, dirigiu-se à cozinha, inconsciente dos eventos macabros que pairavam sobre ela. Enquanto preparava um sanduíche, uma sinfonia de horrores se desdobrava ao seu redor. Uivos tenebrosos romperam a noite, mas Kátia, privada do som, permanecia em seu mundo silencioso. Os cães, outrora feras indomáveis, agora cediam seus ganidos de derrota. A porta dos fundos, que prometia segurança, estilhaçou-se em um estampido inaudível. Foi apenas no reflexo da faca, deslizando sobre o pão, que Kátia se deparou com um pesadelo. Num piscar de olhos, o monstro, uma sombra disforme, a derrubou, iniciando uma dança sanguinolenta. Seus olhos surdos, incapazes de registrar os gritos do ambiente, agora refletiam o horror nas lamúrias de seus gestos. Naquela noite de outubro, as paredes do sítio testemunharam um espetáculo macabro, um conto sombrio que se desenrolava em silêncio sob a regência cruel das Noites da Fera. Bem-vindos, amantes do mistério e do sobrenatural, ao canal Contos de Terror. Preparem-se para mergulhar em uma história que transcende o mundo da arte e adentra os reinos sombrios da maldição. Canal Contos de Terror. Reze para entrar e implore para não sair. O Exorcista, o Aprendiz e a Batalha Além do Inferno. As sombras dançavam nas paredes da capela abandonada quando Gabriel, o renomado exorcista, tomou conhecimento de um mal que desafiaria suas próprias crenças. Seu jovem aprendiz Lucas mal havia saído da adolescência quando ambos foram convocados para investigar uma possessão demoníaca que assolava um pequeno vilarejo afastado. A notícia da presença demoníaca espalhou-se como uma praga, enraizando-se no medo e na superstição dos habitantes locais. O garoto, cujo corpo era o tabernáculo de forças além da compreensão humana, parecia ser o epicentro de uma tempestade sobrenatural. A jornada de Gabriel e Lucas levou-os aos confins do vilarejo, onde o vento sussurrava segredos sombrios entre as árvores retorcidas. A capela, erguida em um passado esquecido, tornou-se o cenário sinistro para o confronto iminente entre os agentes da luz e a escuridão que ameaçava engoli-los. Ao adentrarem o recinto sagrado, uma atmosfera sufocante apertava o peito de ambos. A vela, vacilante em suas mãos, parecia lutar contra uma presença invisível, uma força maligna que desafiava qualquer lógica. A possessão do garoto manifestava-se em sussurros guturais, contorcendo seu corpo frágil em angústia. Gabriel, experiente e cético, sentiu uma onda de inquietação percorrer sua espinha. O verdadeiro significado do inferno na terra revelou-se diante de seus olhos, desafiando tudo o que ele pensava conhecer sobre o mal. A batalha espiritual desencadeada no interior da capela transcendeu os limites da compreensão humana.
Lucas, o aprendiz, testemunhava o mentor ser confrontado por entidades demoníacas que desafiavam a própria natureza. O ambiente tornou-se um campo de batalha entre a luz e as sombras, entre a fé e a dúvida. À medida que as horas se arrastavam, o ritual de exorcismo tornou-se uma dança desesperada entre dois mundos. A cada incantação proferida por Gabriel, a possessão resistia, como se as próprias entranhas do inferno estivessem se rebelando contra a expulsão. No auge da batalha, o garoto, por um momento, recuperou a lucidez. Seus olhos, antes opacos, encontraram os de Gabriel, revelando um vislumbre da alma aprisionada dentro daquele corpo torturado. Em um suspiro agonizante, o garoto pronunciou palavras há muito esquecidas. O desfecho daquela noite infernal deixou cicatrizes profundas em Gabriel e Lucas, marcando-os para sempre. A verdadeira natureza do mal na terra se revelara, desafiando suas convicções e expondo-os à fragilidade de sua própria fé. A capela, agora impregnada com o eco das sombras, permaneceria como um testemunho silencioso da batalha travada entre o sagrado e o profano, naquele vilarejo condenado. Bem-vindos, amantes do mistério e do sobrenatural, ao canal Contos de Terror. Preparem-se para mergulhar em uma história que transcende o mundo da arte e adentra os reinos sombrios da maldição. Canal Contos de Terror. Reze para entrar e implore para não sair. O enigma do cruzeiro no coração de Araçatuba, terra do boi gordo. Nas águas tranquilas do rio Tietê, nas proximidades da cidade de Araçatuba, onde as tradições do interior de São Paulo ecoam entre as margens, surgiu um intrigante enigma, o Cruzeiro do Cemitério. Envolto em mistérios, este local conhecido como a Terra do Boi Gordo tornou-se palco de acontecimentos que desafiam a lógica. Os moradores locais sussurram sobre noites enevoadas em que estranhas luzes dançam sobre as lápides antigas, lançando sombras misteriosas sobre as campas. Dizem que os ventos noturnos carregam murmúrios dos que partiram, como se as almas enterradas ali ainda tivessem histórias a contar. No silêncio quebrado apenas pelos grilos e cigarras, testemunhas afirmam ter avistado figuras etéreas perambulando entre os túmulos, vestígios de um passado que se recusa a descansar. Os relatos falam de vozes sussurrantes e passos ecoando pelos corredores sombrios, desafiando a explicação racional. Os marinheiros urbanos do interior relatam que durante cruzeiros noturnos pelo rio, uma neblina densa emerge do cemitério, ocultando segredos que desafiam os mais céticos. As histórias se entrelaçam, criando uma teia de lendas que assombra a imaginação daqueles que ousam explorar os recantos esquecidos desta cidade marcada pelo boi gordo. No coração desse mistério, o Cruzeiro do Cemitério de Araçatuba permanece como um farol sombrio, guiando a curiosidade para o desconhecido. Quem ousa desvendar os segredos ocultos nestas águas fluviais e nas lápides gastas pelos anos, descobrirá mais do que simplesmente uma cidade marcada pela agricultura. Encontrará um capítulo perdido, um eco do além, emaranhado nas raízes desta terra que guarda mais do que os olhos podem ver. Os escolhidos no labirinto digital dos deuses. Num enigmático despertar, os deuses dos antigos continentes renasceram, selando o destino em uma reunião transcendental na terceira dimensão. O propósito divino? Preparar protegidos para um enfrentamento cósmico inédito. Na eclética assembleia, deuses egípcios, africanos, indianos, romanos e hindus identificaram um elo peculiar entre seus escolhidos. Um grupo no Facebook, Contos e Lendas de Terror. Uma plataforma virtual aparentemente inocente que desencadearia uma jornada tempestuosa de desafios e perigos. No entanto, a conspiração sombria ganhou vida quando outros grupos, ávidos por destruição, decidiram aniquilar os eleitos dos deuses. O que começou como um encontro virtual inofensivo tornou-se um campo de batalha digital, onde as trevas tramavam nos confins do ciberespaço. A cada post, a cada interação. Nos corredores virtuais do grupo,
Sombras digitais se moviam sorrateiramente, enquanto os deuses observavam, impotentes, o desenrolar dessa disputa sobrenatural. Os protegidos, alheios à magnitude de seu papel, compartilhavam contos e lendas, sem suspeitar que estavam na mira de forças além da compreensão humana. Os deuses, divididos entre a intervenção direta e a observação silenciosa, viam-se desafiados por uma profecia que transcendia os próprios mitos. Enquanto a meia-noite do confronto se aproximava, a incerteza permeava cada comentário, cada compartilhamento, cada notificação. As forças hostis, representadas por outros grupos igualmente poderosos, teciam suas artimanhas digitais. Ataques virtuais, ameaças disfarçadas e a sensação de que a próxima mensagem poderia ser a última pairavam sobre o grupo contos e lendas de terror. Nessa jornada pela rede obscura, a linha entre realidade e virtualidade desvaneceu-se. Cada membro do grupo tornou-se um jogador involuntário num tabuleiro cósmico, onde os deuses teciam destinos intricados. Enquanto os escolhidos enfrentavam terrores virtuais, os deuses observavam, esperando pelo momento crucial em que a narrativa digital transcenderia para as dimensões mais profundas da existência. Assim, o suspense atingiu seu ápice, uma narrativa distorcida que se desdobrava com o clique de cada tecla. Enquanto os deuses antigos observavam, aguardando o desfecho iminente da batalha que determinaria o destino de protegidos e deuses, entrelaçados num enredo que transcendia as fronteiras do terror virtual. Alienígenas exilados, o abismo da dimensão astral, parte 1. Na vastidão da dimensão astral, onde seres estranhos e alienígenas exilados dançam entre as sombras, Gabriel, o exorcista destemido, se deparou com uma conspiração alienígena tramada há séculos. Essas entidades, resistindo ao ciclo reencarnatório terrestre, aliavam-se a forças trevosas, urdindo planos de dominação e fuga do planeta. Nesse cenário cósmico, Gabriel vivenciou uma abdução verdadeira, não pelas tradicionais entidades humanas travestidas, mas por autênticos alienígenas exilados na Terra. Desdobrado em uma frequência ligada à magia negra, ele foi enterrado até o pescoço em um cemitério astral, à mercê de seres sinistros, incluindo uma figura sombria semelhante a Darth Vader. O resgate desvendou uma sala de operações em uma nave espacial, onde Gabriel estava sendo alvo de procedimentos intrusivos. A médium, desvendando a ilusão, enfrentou um grupo de aliens com corpos esguios e braços desproporcionais, reminiscentes de mestres ascensionados. Uma batalha interdimensional se desenrolou, revelando a ligação desses aliens a um laboratório trevoso recentemente destruído. Esses exilados alienígenas presentes na Terra há poucos séculos utilizavam seu conhecimento e tecnologia para evitar a reencarnação, alinhando-se a entidades trevosas. Após a destruição da nave e a prisão do grupo, a equipe espiritual anunciou seu destino: exílio para outro orbe. A parte 1 desvela as complexidades da dimensão astral e os perigos enfrentados por aqueles que se aventuram além dos véus do desconhecido. Enquanto o enigma se desdobra, a promessa de desvendar mais mistérios aguarda na continuação dessa saga intergaláctica. A conspiração dos clones nas teias das trevas, parte 2, final. Na implacável trama das trevas, onde a dimensão física serve de palco para sinistras maquinações, Gabriel e seus aliados enfrentaram a obscura facção que urdia um plano de substituir seres humanos por clones engendrados nos recantos da dimensão astral. Ao penetrarem nos labirintos astrais, desdobrando-se na frequência dinâmica dos laboratórios, nossos heróis se depararam com um cenário grotesco. Tanques sinistros, contendo corpos astrais envoltos por líquidos escuros e gelatinosos, revelavam a criação de clones perfeitos, uma cópia sombria da humanidade. Quebrando o tanque e isolando a sala, a equipe partiu em busca dos mestres dessa conspiração. Em salas sombrias, espíritos sofredores em cadeiras de rodas e macas
expunham um quadro de manipulação cruel. Cientistas trevosos comandavam esses espíritos como marionetes, enquanto outros seres eram vítimas de uma clonagem macabra. A revelação de que 2 desses clones eram destinados a Gabriel e ao médium lançou a conspiração a um novo patamar. Os clones, verdadeiras entidades artificiais, alimentavam-se das energias das pessoas próximas, tramando a substituição de figuras influentes em governos e empresas. O primeiro clone, pronto para operar, visava substituir uma figura governamental dos Estados Unidos, marcando uma operação complexa que envolvia a transposição do corpo físico para a dimensão astral. Ao confrontar o mago negro responsável, a equipe desencadeou uma série de artimanhas, revelando uma frequência superior à do laboratório. Uma batalha cósmica se desdobrou, culminando na prisão do mago e na interrupção da Operação Trevosa. A equipe espiritual, eficiente como sempre, recolheu os espíritos e cientistas, encerrando o capítulo dos clones. A revelação subsequente conectou os conspiradores a um laboratório vampírico, regido por seres zooantropomorfos, vampiros deformados por milênios de vampirismo espiritual. A clonagem, iniciada em cavernas astrais, culminava em milhares de casulos, onde clones eram gestados para propósitos nefastos. A equipe, enfrentando vampiros morcegos grotescos, desmantelou o complexo, libertou os espíritos presos e destruiu ambos os laboratórios simultaneamente. A conclusão desta saga sombria ressalta não apenas os perigos da conspiração astral, mas também a resiliência da equipe espiritual na proteção do equilíbrio cósmico. Enquanto os corredores astrais se acalmam, o futuro aguarda, repleto de mistérios que desafiam a própria natureza da existência. Bem-vindos, amantes do mistério e do sobrenatural, ao canal Contos de Terror. Preparem-se para mergulhar em uma história que transcende o mundo da arte e adentra os reinos sombrios da maldição. Canal Contos de Terror. Reze para entrar e implore para não sair. Carmen, a cartomante cigana e o ceifador de Álvaro. Noite nebulosa, as cartas dançavam nas mãos de Carmen, a misteriosa cartomante cigana, cuja tenda estava impregnada de aromas exóticos e o som suave de músicas ancestrais. Com seus olhos profundos, ela lia os destinos entrelaçados dos que buscavam respostas nas artes divinatórias. Uma consulente, Maria, procurou Carmen na esperança de desvendar os mistérios que envolviam a morte iminente de seu marido Álvaro. As cartas, entrelaçadas como fios do destino, revelaram uma teia sombria que sugeria uma morte misteriosa. A atmosfera na tenda tornou-se densa, enquanto Carmen discernia a presença de uma entidade sinistra, o ceifador de Álvaro. Sem que percebesse, Carmen tornou-se a próxima peça nesse tabuleiro oculto. As cartas, inicialmente aliadas, agora sussurravam premonições de perigo iminente para a cartomante cigana. Em sua jornada espiritual, ela inadvertidamente atraiu a atenção do ceifador, uma entidade obscura que ceifava almas em um dançar macabro entre os planos astrais. Álvaro, o marido de Maria, tornou-se o primeiro elo nesse intricado jogo de destinos. As cartas alertavam para a proximidade do ceifador, um espectro que, através de Carmen, vislumbrava uma nova presa. A tensão na tenda aumentava, enquanto Carmen, alheia ao perigo iminente, continuava sua prática, guiando-se pela sabedoria ancestral de sua linhagem cigana. O ceifador de Álvaro, uma entidade antiga movida por desígnios sombrios, envolvia Carmen em sua aura de morte. Sua presença manifestava-se em visões enigmáticas e presságios obscuros, à medida que a cartomante cigana inadvertidamente se tornava um elo vital na dança macabra desse ser transcendental. Maria, a consulente, percebia a mudança de atmosfera na tenda e o olhar perturbado de Carmen. Desesperada, buscava respostas sobre como evitar o destino sinistro que se desenhava. Carmen, por sua vez, começava a decifrar os sinais de sua própria trama, na qual ela, sem perceber, tornara-se o foco de uma entidade além das fronteiras do conhecido. À medida que os eventos se desdobravam,
Carmen buscava entender a complexidade dessa ligação com o ceifador de Álvaro. As cartas, antes suas confidentes, revelavam um jogo de sombras que se estendia além da compreensão humana. O destino, entrelaçando vidas e almas, tecia uma narrativa enigmática, na qual Carmen, a cartomante cigana, estava destinada a desvendar o mistério que a cercava. No ápice dessa narrativa, Carmen enfrentaria o ceifador de Álvaro não apenas como uma cartomante, mas como uma alma intrépida desafiando o curso do destino. A dança macabra dos destinos revelaria segredos profundos e escolhas que moldariam, não apenas o desfecho dessa história, mas o próprio tecido do universo espiritual. Entre premonições e mistérios, Carmen, a cartomante cigana, estava prestes a desvendar um enigma que transcenderia as fronteiras do visível e do invisível. A maldição do Anel de Ébano. Em um rincão esquecido do Egito, onde o calor envolve as areias e as sombras ancestrais sussurram segredos perdidos, um grupo de arqueólogos voluntários desvenda os mistérios enterrados nos túmulos dos faraós. À medida que suas pás quebram o silêncio ancestral, uma descoberta macabra emerge, oculta nas entranhas de uma rocha antiga, um anel de ébano com uma pedra negra enigmática, gravada com um símbolo que ecoa nas runas de tempos perdidos. Pedro, o líder destemido, alheio à obscura trama que se desenrola, ergue o artefato como se acariciasse o próprio destino. O brilho da pedra negra parece conter séculos de segredos e malevolência escondida. Aquele símbolo, aparentemente inocente, ressoa com um eco do passado, despertando uma força ancestral que se prepara para ser libertada. À noite, o vilarejo abraçado pelas sombras antigas torna-se palco de eventos inexplicáveis. Murmúrios se misturam ao vento, e uma aura de inquietação envolve cada voluntário. A Pedra Negra, um elo entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, exerce sua influência sutil sobre Pedro, infiltrando-se em seus sonhos com visões perturbadoras. Enquanto a equipe de arqueólogos mergulha mais fundo na história sepultada, estranhos acontecimentos começam a assombrá-los. Sombras dançam entre as pirâmides e murmúrios ancestrais sussurram profecias de uma maldição há muito adormecida. Pedro, envolto pela aura sinistra, sente a pressão crescente da presença sombria que o anel desencadeou. Aos poucos, a equipe se desintegra sob o peso invisível da maldição. No crepúsculo, os túmulos sussurram e os corredores dos faraós ganham vida com sombras que não deveriam existir. O Anel de Ébano, agora uma âncora para entidades do além, tece uma teia de terror que envolve não apenas os arqueólogos, mas também a essência daqueles que perturbaram o repouso secular dos faraós. As noites se tornam um pesadelo vivo, onde Pedro é assombrado por visões macabras e vozes que clamam por justiça. Cada passo no vilarejo amaldiçoado o aproxima do cerne sombrio, onde a Pedra Negra guarda segredos de traições antigas e promessas não cumpridas. No auge do suspense, os arqueólogos percebem que não desenterraram apenas artefatos do passado, mas uma força que transcende o tempo. A maldição do Anel de Ébano desafia as leis naturais, desvendando uma trama de vingança ancestral. E, enquanto as sombras ancestrais se erguem dos túmulos, o pequeno vilarejo do Egito torna-se palco de uma dança macabra entre os vivos e os espectros que clamam por redenção.